Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas na área aí de política, de história, de literatura, aí com uma ênfase em história e literatura do Brasil, dentro de uma orientação nacionalista. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre esse livro aqui do José Mauro de Vasconcelos, Banana Brava. É o primeiro romance que ele publicou, ele tinha apenas 22 anos quando ele publicou essa história, esse livro. Certamente aí o livro mais famoso do José Mauro de Vasconcelos é O Meu Pé de Laranja Lima. Se as pessoas não leram esse livro, certamente tem algum tipo de referência, já teve algumas alusões aí na televisão. Foi um sucesso de público, né? Teve 2 milhões de exemplares vendidos, mais de 15 países que teve as publicações dele, né? E o José Mauro de Vasconcelos, ele é um dos poucos exemplos aí da literatura brasileira de escritores que conseguiram viver da sua própria pena, né? Então, se a gente pegar além dele, então o Jorge Amado, o Érico Veríssimo, aí a gente está falando de poucos escritores aí que conseguiram sobreviver com os recursos da venda dos seus livros, né? E aí outro aspecto interessante que a gente pode caracterizar aí do livro dele é que, das obras dele de maneira geral, a capacidade aí de conseguir fazer livros aí com um alto valor literário e ao mesmo tempo um grande interesse do público, né? Então fica aí um exemplo aí de que não necessariamente para a gente conseguir ter um grande sucesso editorial, isso necessariamente tem que estar relacionado com obras de baixa qualidade literária, né? Acho que outro aspecto que é importante aí da obra dele é como os livros dele eles vão expressar também as experiências de vida dele, né? Certamente, todo tipo de obra literária vai ter vai expressar, né, vai dizer respeito aí às condições sociais, às condições históricas em que tá sujeito, em que o autor escreveu. Então vai reproduzir, vai ser uma expressão do escritor. Mas no caso do José Mauro de Vasconcelos isso é bastante mais evidente, né? No caso do Meu Pé de Laranja Lima já é uma obra autobiográfica. Ele está falando da infância dele no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bangu, aquela situação de pobreza, né? Aquelas dificuldades da criança, aquelas tragédias que passam na história dele, tem esse componente autobiográfico. Mas nas outras histórias dele, a gente vê muito aí a questão da realidade nacional, a questão do sertão brasileiro, isso está relacionado com as experiências e com aquilo que ele viu, né? Ele foi um cara que se lançou ao mundo muito jovem, né? E ele conheceu o Brasil aí talvez como poucos, né? E foi muito baseado nessa experiência que ele teve viajando pelo país que ele vai produzir a obra dele, né? Inclusive o Banana Brava. Então é importante conhecer, falar um pouco da vida dele para a gente entender o que são as histórias que ele vai contar. Então ele nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, mas aí muito jovem, ainda criança, ele foi para casa de uns tios no Rio Grande do Norte, né? Ele gostava muito de esporte, gostava de nadar, né? E nunca foi um cara muito da escola, não, né? Ele nunca teve... Inclusive, ele até tentou fazer o curso de medicina, mas depois largou, né? E aí, muito jovem, ele pegou as coisas dele, sem dinheiro nenhum, pegou um barco e veio para o Rio de Janeiro. E ele, basicamente, trabalhou de tudo, né? Ele trabalhou carregando banana, ele foi no porto, foi professor de letras aí de pescadores. Na vida dele ele chegou a ser ator, chegou a ser modelo, né? Chegou a ser lutador de boxe, assim, é uma loucura. E além de tudo, ele teve uma experiência bastante importante que foi no contato que ele travou com os irmãos Vilas Boas, que eram aí sertanistas, né? Eram estudiosos aí da questão indígena, que faziam grandes expedições aí para conhecer a realidade nacional, conhecer a realidade dos índios, desenvolver estudos em torno disso. E o José Amaro de Vasconcelos acompanhou essas atividades, então ele se lançou, então ele teve contato direto com essas populações indígenas, né, essas populações do sertão brasileiro, e aí foi com base nessas experiências que ele vai elaborar boa parte das obras dele, né. Talvez acho que além do Meu Pé de Laranja Lima, acho que uma outra obra bastante importante aí já com essa marca aí daquilo que ele viu nessas viagens dele foi Rosinha Minha Canoa, que também foi um livro de bastante sucesso. Banana Brava é o primeiro romance dele, né? Ele escreveu quando ele tinha 22 anos de idade. E aqui a gente está falando da situação do garimpo, né? Nos grandes sertões brasileiros, né? O próprio protagonista, ele também, de uma certa maneira, ele parece remeter um pouco à própria figura do escritor, né? O protagonista se chama Joel,
que também é um rapaz que renuncia à origem urbana e aristocrática dele para se lançar aí nos sertões do Brasil, através aí do contato com o povo do garimpo. Então ele vai, né, abandona, ele dizia no começo que ele tocava piano, que ele tinha mãos de pianista, e ele abandona essa realidade, parece que tem uma situação de conflito com a família dele, e vai pro garimpo, né? Essa questão aí do garimpo, ela tem, e a busca pelo ouro, a busca pelo enriquecimento imediato, é algo aí que tem um aspecto bastante relevante no desenvolvimento da história do Brasil, né? Tem um historiador paulista, talvez um pouco esquecido, que é o Paulo Prado, que em 1922 ele escreve um livro que chama Retrato do Brasil, que ele desenvolve uma tese aí que gera até um pouco vamos dizer assim, de estranheza quando a gente está tão habituado a falar que o brasileiro é um povo alegre, né, um povo festivo, carnaval. Ele desenvolve a tese de que o brasileiro é um povo triste, né, é a tristeza brasileira. E um dos aspectos constitutivos dessa tristeza brasileira é o que ele vai chamar dessa luxúria, né, dessa busca pelo enriquecimento imediato que se deu em torno da questão da mineração, né, da busca pelo ouro, da busca pela riqueza, da busca pelo Eldorado, que é algo que está presente na história do Brasil desde o momento que os portugueses chegam no Brasil, né? Quando tem as grandes navegações, a chegada dos portugueses, espanhóis aqui, uma das grandes preocupações, né, uma das coisas que estão em pauta é justamente essa situação da busca pelo ouro, né? Aí através aí principalmente aí do bandeirantismo, a gente principalmente na segunda fase da atividade dos bandeirantes, quando eles abandonam a atividade propriamente de captura dos índios para torná-los escravos, para partir para a busca do Eldorado, né? Que aí a gente está falando dessa luxúria, né? Dessa cobiça, né? Que vai ser um dos traços que vão fundamentar a psicologia do brasileiro, de acordo com Paulo Prado. E essa psicologia em torno desse é um trabalho que busca o enriquecimento imediato em detrimento daquele trabalho produtivo de longo prazo, né? Que gera tragédias, que gera um enriquecimento, às vezes gera a falência, né? E é um dos elementos constitutivos dessa tristeza brasileira que fala o Paulo Prado. Então a gente está falando de um tema que tem muito a ver com a realidade nacional. Então, em Banana Brava, a gente está falando da situação do garimpo brasileiro. O Joel, ele abandona, o protagonista, ele abandona a sua origem urbana e se lança nos garimpos, né? E o que a gente percebe aí é que o garimpo ele tem um efeito desagregador, né? Acima de tudo. Tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista da psicologia do personagem, da figura do Joel, né? Então, o garimpo, basicamente, são espaços aí que são construídos em torno de forasteiros, pessoas que vêm de tudo quanto é canto atrás da riqueza, né, no sonho do enriquecimento imediato, e gera destruição, né? Gera destruição da natureza, porque ao instituir o garimpo você vai tacar fogo na mata, você vai fazer as catras, eventualmente se tem alguma cultura de subsistência de camponeses que estão naquela região, isso acaba sendo comprometido. E esses forasteiros que vêm nessa disputa aí desenfreada pela riqueza, eventualmente eles geram desagregação social, porque gera violência. Então, são pessoas que são temperadas nessa brutalidade do trabalho em busca do ouro. E dentro dessa dinâmica aí tem as mortes, tem os conflitos, né? Tem a dinâmica aí também do uso da cachaça, então ele retrata como que é o domingo dos garimpeiros, né? Mas sempre muito pautado por um elemento de desagregação social, destruição da natureza, destruição das formas de produção baseadas na agricultura para fazer os garimpos, para fazer as catras, né? E uma situação também como a gente está falando aí do hinterland brasileiro, do sertão brasileiro, no centro-oeste, né? O Araguaia. Então, a questão, vamos dizer assim, não tem nenhum tipo nesses espaços assim, são literalmente terras sem lei, né? Então, isso aí cria condições aí para você ter uma barbárie, para você ter uma situação de violência desenfreada. A própria atuação institucional, vamos dizer assim, né, policial, ela também se dá em torno aí de figuras aí que tem basicamente uma jurisdição de vida ou morte, né? Então tem um personagem em determinado momento aí que na condição aí de um capitão, de um representante aí do Estado, ele tem poder de jurisdição para basicamente matar, né, pessoas criminosas, coisas nesse sentido.
Então é um espaço que vai brutalizar os personagens, né? Mas além desse elemento do garimpo ser uma desagregação, envolve uma desagregação social, uma destruição da natureza, também envolve a desagregação do homem, né? A desumanização do homem, que aí expressa nessa figura do Joel. Então, logo no começo da história, a gente percebe como que o Joel é uma pessoa movida por um coração cândido, por uma lianesa, né? Ele trava relações aí logo quando ele chega no garimpo com o Gregorão, que é um personagem com que ele trava amizade, que trabalha com ele no garimpo. E eles têm uma relação de amizade muito bonita, né? O Gregorão é um homem bruto, um homem assim, ignorante, um homem que tem morte nas costas, né? E ele se envolve com briga, se envolve com bebida, como é muito tradicional nesses espaços do garimpo. E o Joel, ele acaba exercendo um trabalho de cuidado dele. Então ele vai lá, pega o Joel quando ele está arranjando confusão, leva para casa, cuida dele, né? Então eles têm uma relação de amizade muito bonita e isso revela essa lianeza, né? Essa ternura do coração de Joel e como isso vai, ao longo da história, isso aí vai se esmilinguindo, né? Ele vai paulatinamente se degradando moralmente, né? Eu acho que isso é a lição aí, é o aspecto, acho que me pareceu mais essencial da história, né? Então o Joel, ele trava essa relação com o Gregorão, vai chegar um determinado momento que o Gregorão vai beber, vai arranjar confusão, e aí o Joel, ele vai, mais uma vez, um último ato de amor, ele vai pegar todo o dinheiro dele para pagar a fiança pro amigo dele, o Gregorão, e ainda vai pedir pro delegado, deixa ele ficar mais uma noite na cadeia para ele aprender a não fazer mais esse tipo de coisa, e aí ele vai se lançar para outra atividade e ele vai saber dessa terra, desse Eldorado, que é o Banana Brava. Banana Brava, ele escuta aí conversas, rumores, que seria uma nova frente aí dos garimpeiros, uma nova frente que seria muito promissora, né, para o enriquecimento que eles estão buscando através do garimpo, né? Então as pessoas falam, é um lugar muito distante. Ele vai se lançar nessa aventura em torno do ouro em Banana Brava. E aí, nesse processo, que aí a gente vai ver esse personagem se degradando moralmente, e a gente percebe como que o garimpo, ele tem ele produz esse processo aí de embrutecimento e de destruição moral mesmo do Joel, né? Então ele vai para o garimpo, ele vai travar relação com um grupo de garimpeiros, eles vão fazer uma viagem muito dura para chegar até Banana Brava. Em determinado momento, o que vai acontecer? O Joel, ele vai acabar se separando, ele vai se perder desse grupo, né? O grupo, ele fica para trás, né? E esses garimpeiros aí que são talvez mais experientes, tal, eles não, ele fica desesperado, começa a gritar e esses garimpeiros deixam ele para lá, né? Acho que é uma das passagens que ele fala muito que uma das coisas que caracteriza os garimpeiros é a ausência de compaixão. Então ele fica desesperado, ele está perdido no meio da selva, eles escutam os gritos do Joel, mas falam, não, nós precisamos seguir, precisamos continuar nosso rumo até a Banana Brava. E a princípio o Joel está sem comida, está sem nada, sem uma arma de fogo, no meio da selva amazônica, né? No meio do sertão, sujeito a ataque de onça, os ataques das piranhas na água, aquele mato fechado, as cobras, né? Sem água, sem comida. Ele passa 9 dias no meio da selva, numa situação assim, que eu acho que é o capítulo mais pesado da história, em que ele vai basicamente assim, tá quase à beira da morte, sem comer, sem beber, no meio do mato, ao ponto dos urubus já estarem sobrevoando o corpo dele para se preparar para comer a carniça, até determinado momento em que ele consegue ser resgatado por um camponês, seu Diolino, né? Que vai salvar ele, vai levar ele para casa, vai cuidar dele. E aí, a partir desse momento ele começa a ser movido por um sentimento de vingança, de ódio, de raiva. Ele fica revoltado pelo fato de ele ter sido abandonado por esses garimpeiros, né? Ao invés eles estavam viajando junto, ele fica para trás. E isso traz para ele um sentimento de rancor, de raiva, de ódio e de vingança, né? E aí ele vai ser movido por essa vingança e através desse processo a gente vai vendo como que ele vai se degradando moralmente, né? Essa degradação vai fazer com que ele depois se envolva com bebida, então ele vai aderir à questão da pinga, né? Ele consegue chegar até Banana Brava, ele vai conseguir fazer a vingança dele. Aí mais uma vez a gente verifica que a vingança é isso, né? A vingança não é um ato de justiça, mas é um ato unilateral que vai fazer com que ele se torne muito pior, né? Vai fazer algo até muito mais grave do que aquilo que aqueles garimpeiros fizeram com ele, né?
Então, ele foi vítima de uma injustiça, ele vai praticar uma justiça ainda maior, né? Mas em todo caso não é, eu acho que talvez esse é um último ponto para dizer desse livro, não é a gente não pode dizer que existe algum tipo de determinismo, né? Não é exatamente essa brutalidade desses garimpeiros, não é uma fatalidade, né? Não é uma fatalidade que está relacionada às condições do meio, a gente não está lidando aí com uma obra de tipo naturalista, que aí a gente teria talvez as grandes referências aí, talvez a maior delas aí seria o Aloysio Azevedo aí com o Cortiço, né? Em que o elemento geográfico, né? O meio, as questões. Aí a gente pode falar até de raça, de clima, né? Porque tá no bojo desse pensamento cientificista aí do final do século XIX e vai condicionar o ser humano. Aqui a gente já está falando de uma literatura que já tem alguma orientação mais social. Então, o que vai condicionar essa brutalidade desses sertanejos, na verdade, é a situação da pobreza material, né? É um problema, não é um problema exatamente do meio, né? Não inclusive até porque se fosse simplesmente um determinismo que tivesse esse tipo de circunstância, o final da história não nos surpreenderia, porque essa desagregação moral, esse paulatino decaimento da humanidade do Jó vai acabar sendo resgatado no final. Ele vai ter consciência de que ele errou com relação ao que ele fez nesse ato de vingança, e ele vai retomar esse processo de humanização, né? Então, e nesse sentido também a gente pode dizer que esses garimpeiros, eles não são exatamente uma maldade inata, né? Essa brutalidade deles, eles são temperados nessa violência que tá diretamente colocada através desse trabalho que eles têm, através dessa disputa pela riqueza, as condições aí de brutalidade, né, de violência, né. Eles falam muito dos homens do Piauí, eles se caracterizam basicamente, dentre os garimpeiros, os homens do Piauí são aqueles que talvez são os mais violentos, né. Mas ao mesmo tempo esses sertanejos, apesar de serem muito brutos, eles são inocentes, eles demonstram ser quase como se fossem crianças em corpos de adulto, né. Então, talvez das crenças religiosas, das atividades recreativas, o violão, as músicas, né, os momentos que eles passam juntos, eles também têm momentos de ternura, de cordialidade, né? E no limite, a gente pega no final da história, a gente vê que eles também são capazes de atos de heroísmo, atos de amor, né? Então, no final da história, o Gregorão ele salva a vida do Joel num processo aí em que ele acaba dando a própria vida para salvar o amigo dele, né? Então a gente consegue perceber isso, que não é. Existe a brutalidade do garimpo, existe a dureza, né? As tragédias que estão relacionadas a essa atividade, esse meio social, mas ainda não é algo que faça com que a gente perca a esperança, né? Nos homens, né? E tudo mais. Então, realmente é um livro bastante interessante. As pessoas aí que tiverem algum interesse em conhecer um pouquinho mais, então sugiro que entrem no meu blog, eu escrevi uma resenha dele. E agradeço muito as pessoas aí que assistiram e me acompanhem nos próximos vídeos.